Olá pessoal, o objetivo desse seminário é apresentar o ciclo da água. Esse seminário ele é apresentado por mim, Alan, Carla Vanessa e Rayana. Primeiramente, o que é o ciclo da água? Basicamente, ele é o movimento contínuo da água entre a atmosfera, os oceanos, os continentes e os seres vivos. Ou seja, é a ciclagem da matéria, que nesse caso é a água. Ele é um sistema complexo que envolve vários processos, como evaporação, transpiração, condensação e precipitação. O ciclo da água ele é alimentado principalmente pela energia do Sol, ou seja, pelos raios solares, e pela força da gravidade. E também ocorre também a participação do metabolismo dos seres vivos no processo de transpiração, principalmente pelas plantas, tá certo? O ciclo da água pode ser dividido em pequeno ciclo, sem a participação dos seres vivos, que nesse caso seria a evaporação, a condensação e a precipitação. E o grande ciclo, que é com a participação dos seres vivos, que nesse caso seria evaporação, simultaneamente com a transpiração, depois ocorreria a condensação e por fim a precipitação. Essas aqui são as principais etapas do ciclo da água. A primeira delas é a evaporação, que é quando a água líquida se transforma em vapor de água e vai para a atmosfera. Ocorre depois a transpiração, que é a eliminação de água presente em um ser vivo, principalmente as plantas. Posteriormente ocorre a condensação, o vapor de água esfria e se acumula na atmosfera, formando nuvens e nevoeiros. E por último, a precipitação. A água cai do céu na forma de chuva, neve, granizo ou neblina. Após a precipitação, ocorre a infiltração, que a água que cai de um solo se infiltra no subsolo. Ocorre também a percolação, a água que se infiltra no solo percola até chegar ao lençol freático. E por último ocorre o escoamento. A água escorre e abastece rios, lagos e mares. Qual é a importância do ciclo da água? Ele é fundamental para a vida no planeta, pois supra as necessidades dos seres vivos. Principalmente a água ela regula a temperatura, auxilia na fotossíntese das plantas, dissolve e transporta substâncias. Ela também é importante para a geração de energia, o transporte, a produção agrícola, a agropecuária e diversas atividades industriais. Esse aqui é uma pequena demonstração de como ocorre o ciclo da água. Se formos levar em consideração o pequeno ciclo ele ocorre apenas a evaporação, a condensação e a precipitação, ou seja, não tem a participação dos seres vivos. O pequeno ciclo da água ele começa com a evaporação, que é a água do estado líquido ela muda para o estado de vapor, com a influência dos raios solares. Essa água no estado vapor ela chega na atmosfera, ela condensa. Após a condensação, ela precipita, que a água volta para o solo na forma pode ser de água, granizo, neve. E também ocorre também o grande ciclo,
que agora é com a participação dos seres vivos, que é a transpiração. A transpiração e a evaporação, elas ocorrem simultaneamente, tá certo? As plantas, principalmente as plantas, elas transpiram a água na forma de vapor. Essa água, ela também vai para a atmosfera, ela condensa, forma grandes massas de ar e ocasionalmente elas precipitam, que a água volta para a superfície terrestre, pode ser na forma de granizo, na forma de neve ou na forma de chuva. As plantas, elas são importantíssimas nesse processo de transpiração do ciclo da água. Se elas forem, por exemplo, desmatamento, ocasionalmente a transpiração ela reduz, porque as plantas elas têm um papel principal na regulação da umidade da terra. Olá, meu nome é Rayana e vamos entrar agora na segunda parte do nosso slide, do nosso seminário, em relação aos problemas ambientais. Um problema ambiental relacionado ao ciclo da água e à ecologia é a poluição das águas e a contaminação dos corpos hídricos. A poluição da água tem impacto direto no ciclo da água, alterando processos naturais importantes, como a evaporação, a precipitação e a infiltração. As causas e consequências escolhidas foram a poluição por produtos químicos, desmatamento e urbanização e aquecimento global. Em relação à poluição dos produtos químicos, são substâncias como pesticidas, fertilizantes e produtos industriais que podem ser descartados nos rios, lagos e oceanos. Isso compromete a qualidade da água e afeta a vida aquática, além de prejudicar o corpo e o ciclo hídrico. Já que a evaporação das águas contaminadas podem carregar poluentes à atmosfera, afetando assim a precipitação e a qualidade da água que retorna à Terra. Em relação ao desmatamento e urbanização, a remoção da vegetação, que é um dos principais pontos, e a expansão das cidades dificultam a infiltração da água no solo. O que seria isso? Alterando assim o ciclo da água local, resultando em um maior escoamento superficial e menos recarga de lençóis freáticos. Além disso, as áreas urbanizadas frequentemente têm sistemas de drenagem inadequado, que pode contribuir com o aumento da poluição hídrica e alagamentos, por exemplo. E entrando também na parte do aquecimento global, o que seria o aumento da temperatura global, pode intensificar a evaporação da água, alterando assim os padrões de precipitação e tornando o ciclo da água menos previsível, com consequências diretas na nossa disponibilidade da água potável e na ecologia do ecossistema dependente da água. Olá, meu nome é Carla e eu vou dar continuidade falando um pouco sobre as soluções e as estratégias que podem e algumas que são adotadas para reduzir os problemas que estão relacionados ao ciclo da água. Bom, as variações climáticas, elas sempre aconteceram no nosso planeta, porém, elas eram mais sutis no passado. E com as ações do homem, as características das estações, além de estarem confusas, sofreram alterações com o passar dos anos. E para voltar ao equilíbrio natural e, consequentemente, manter o ciclo da água, é essencial respeitar os limites do planeta e adotar algumas estratégias para enfrentar esses problemas ambientais. Entre as estratégias que a gente trouxe estão a redução da poluição da água através da implementação e da fiscalização de leis, normas e resoluções para o descarte de produtos químicos, pesticidas e resíduos industriais, além de promover também as práticas de agricultura sustentável, de uma forma que minimize o uso de fertilizantes e de pesticidas. Uma outra estratégia seria a proteção e a recuperação de áreas verdes, na qual temos que reduzir o desmatamento e promover o reflorestamento, principalmente nas áreas que estão próximas a corpos d'água. Uma terceira estratégia
seria a urbanização sustentável, no qual teríamos uma melhoria da drenagem urbana, a criação e a utilização de sistemas de captação de água da chuva e a promoção do uso de tecnologias que reduzam o impacto ambiental, como, por exemplo, o uso de sistemas de reutilização de água. Uma quarta estratégia seria a redução do aquecimento global, no qual teríamos a diminuição da emissão de gases de efeito estufa por meio do uso de energias renováveis e também mudanças nos nossos hábitos de consumo. E ligado diretamente a essa questão de hábitos de consumo está a educação ambiental, no qual temos que ter a conscientização da população sobre a importância de preservar os recursos hídricos, a importância de evitar o desperdício de água e também a importância de adotar práticas sustentáveis no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Como última estratégia, temos a proteção dos ecossistemas aquáticos, na qual temos que ter a criação de áreas protegidas, o combate à poluição e o monitoramento dos corpos d'água para evitar a morte de espécies e também o crescimento de algas tóxicas, garantindo assim a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. E para fundamentar tudo o que foi abordado aqui nesse vídeo, trouxemos 2 textos informativos sobre o conteúdo. O primeiro texto possui o título de Como as queimadas afetam o ciclo da água. O resultado pode ser uma crise de abastecimento, que foi publicado pela National Geographic Brasil. E o segundo texto possui o título de Aquecimento global acelera o ciclo da água e aumenta a evapotranspiração, que foi publicado pela revista Pesquisa FAPESP. Bom, nas últimas décadas, o aquecimento global ele tem acelerado e alterado os processos de evaporação, evapotranspiração, condensação e precipitação do ciclo da água. E, de forma específica, os incêndios florestais afetam diretamente o processo de evapotranspiração, o que pode resultar tanto em mais chuvas intensas, como também pode resultar em mais secas prolongadas. E um exemplo disso seria que no final da estação seca, na região ali do sul da Amazônia, pode ocorrer uma diminuição da chuva por conta do processo limitado de evapotranspiração das árvores que foram desmatadas, das árvores que foram queimadas. Isso tende a atrasar um pouco o início da estação chuvosa. A explicação sobre isso está relacionada diretamente com a termodinâmica. Então, quanto mais quente for o ar, mais vapor de água é necessário para que se formem nuvens e posteriormente ocorra as chuvas. E, além disso, a destruição da vegetação causada pelas queimadas, ela leva ao aumento da erosão do solo, o que gera mais escoamento de águas pluviais, já que esse solo, ele se torna menos capaz de absorver água e, como resultado disso, as inundações podem ocorrer de uma forma bem mais intensa e bem mais frequente do que o habitual. E assim, o homem, ele precisa se ver como parte da natureza e não ver a natureza como sua inimiga. E com as ações que citamos aqui nesse trabalho, nós podemos ajudar na preservação do ciclo da água e na proteção dos nossos ecossistemas. Por fim, trouxemos algumas perguntas, 2 perguntas na verdade, para que a nossa turma responda sobre o conteúdo que foi visto aqui nesse vídeo. A primeira pergunta é: como o ciclo da água contribui para a manutenção dos ecossistemas e o abastecimento de água para as comunidades humanas? E a segunda pergunta é: referente ao ciclo da água, quais são os principais problemas causados pela contaminação de corpos hídricos e quais são as medidas que podem ser adotadas para minimizar esses impactos?